Então vamos lá. Enquanto isso, os irmãos, por favor, abram suas Bíblias no capítulo 6 de João. Então, João capítulo 6. Então, a partir do verso 60, nós vamos ler. João capítulo 6, a partir do verso 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam disso, disse-lhes: isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida, mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não o criam, e quem era o que o havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então Jesus disse aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo. E isso dizia de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor preserva a Bíblia até hoje e o Senhor nos entregou, ó Pai. Que o Senhor abençoe esse momento em que vamos, ó Pai, falar do Evangelho, falar, ó Pai, da tua palavra, falar aquilo que Cristo um dia falou, ó Senhor Deus. Que teu Santo Espírito possa nos dirigir na exposição, no ensino e na aprendizagem, ó Pai. Que o Senhor seja glorificado e nós transformados. Abençoe cada coração hoje aqui, ó Pai, cada mente, para que nós possamos sair melhores do que entramos nesse templo. Em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Então, os irmãos perceberam, eu não vou continuar o estudo da EBD hoje, também não vou continuar o estudo sobre os dons do Espírito. Eu quero aproveitar esse momento da nossa igreja, esse momento de festa, pastor Viana completando, ou como ele disse, né, a igreja junto com ele completando 30 anos de ministério, os irmãos que vão se batizar. Então, vamos aproveitar esse momento para nós analisarmos um pouco esse texto. Primeira coisa que eu quero que a gente perceba é que aqui existem 3 grupos, certo? E os 3 grupos são chamados de discípulos. Então, você, quando lê esse texto aqui, você precisa perceber, todos eles são chamados de discípulos. Então, quem são eles, né? Aqueles que murmuraram, aqueles que não estavam crendo, aqueles que foram embora. Eles são chamados de discípulos no texto. Aí a gente tem os 12, representado pela pessoa de Pedro. Pedro também é chamado de discípulo. E a gente tem aqueles que traem Jesus, ou no caso aqui, traíram Jesus, ou traiu Jesus, na pessoa de Judas. Então, nós temos esses 3 grupos, e os 3 grupos são diferentes entre si, e os 3 são chamados de discípulos. Então eu quero fechar só uma vez o texto aqui, para a gente ir em Mateus, depois a gente vai voltar para João e não vai sair mais. Eu quero que você sempre lembre disso daqui, ó. Vai para o capítulo 7, por favor, de Mateus.
Nós vamos ler dos versos 15 a 20, os mais importantes são os versos 16 e 20. A Bíblia diz assim, a partir do verso 15 de Mateus capítulo 7, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, porque vêm até a vós com vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Então aqui a gente tem uma metáfora que relaciona uma pessoa com uma árvore. Então, o que isso aqui significa? Não importa o que a gente diga. Isso não importa. Não adianta você falar que ama Cristo. Não adianta você falar que ama a pessoa que está do seu lado. Não adianta você falar que me ama. Não adianta você falar que a obra é a coisa que você mais ama. Não adianta, isso aí não adianta. Não adianta eu falar também todas essas coisas. As nossas ações e os nossos comportamentos, eles vão falar por nós. Então, quando Paulo, ele fala que ele quer estar aqui enquanto ele der fruto, é o que a Bíblia tem dito para nós. Nós precisamos estar aqui e dar o fruto, que Deus seja glorificado. Então a gente olha para um texto como esse aqui de Mateus e vamos aplicar essas coisas aqui no texto de João. Não importa o que eu ou você fale, o nosso comportamento, as nossas ações, elas falarão por nós. Então, peço aos irmãos de Vila São José, sempre observem todos os que estão ao nosso redor. Sempre observem. Olhem para dentro de si também. Vamos fazer isso, olhar para dentro de nós. E vamos ver se somos dignos daqueles que fazem parte do reino de Deus. Veja se o nosso comportamento e a nossa atitude, as nossas ações, são daquelas pessoas que fazem parte do reino do Senhor. Verso 60 do capítulo 6 de João. Muitos, pois, dos seus discípulos, a Bíblia diz. João está falando que eles eram discípulos. João está dizendo para nós que eles andavam com Cristo. João está dizendo para nós que quando as pessoas passavam e viam essas pessoas juntas com Cristo, diziam que elas eram seguidoras de Jesus. É isso que João está dizendo para nós. Então, querendo ou não, essas pessoas estavam mostrando um fruto para aqueles que estavam de fora, que os colocavam como discípulos do Senhor. Está vendo? Tinha um monte de gente ao redor do Senhor Jesus. Um monte. Aí eu quero dizer a você que vai se batizar, quero dizer ao pastor Viana, aos outros, nós precisamos passar por testes. Sabe quando eu vou acreditar em você? Sabe quando é que você tem que acreditar em mim? Depois que a gente passar pelos testes. Então, volto a dizer, de vez em quando falo isso nessa igreja. Eu acredito no irmão Genésio, na irmã Helena, que quando tudo aconteceu aqui nessa igreja, há mais de 40 anos atrás, esse irmão, junto com outros, ficaram firmes. E sabe por que você está aqui hoje? É porque quando o pastor dessa igreja fugiu, tinha gente como eles aqui. Se você não conhece a história dessa igreja, depois você me pergunta. O irmão Alexandrino, a irmã Carol, aí eu acredito.
passamos por problemas, aqueles irmãos se levantaram, e a gente está aqui hoje, Isabel, por causa do teu pai e da tua mãe, não por causa dele, mas está entendendo, né? Entendeu? A ação do Espírito Santo na vida, não, nós vamos continuar. Aí o pastor fugiu, causando mau testemunho. Aí teve gente, os fiéis se levantaram. Nós vamos continuar. Então a Bíblia está falando para nós, muitos, pois, de seus discípulos, ouvindo isso, disseram, ó, tá vendo? Por causa das palavras de Cristo. Eles estavam caminhando com Jesus. Você acha que eles viram algum milagre de Cristo? O que você acha? Você acha que as palavras de Cristo eram poderosas? Hein? Tocou no coração deles de alguma forma? O que você acha? Tinha curioso aqui, eu sei disso. Mas tocou no coração deles. A questão é o seguinte, vamos lá? Era boa terra esse coração? O que você acha? Ué, peraí. Vamos ver? Vamos ver se é boa terra? Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Opa, peraí. Então, eu não aguento ouvir o discurso de Cristo. Quando Cristo fala comigo, parece que me ofende. E aí, irmãos, a gente não tem tempo, mas depois eu peço que os irmãos olhem o capítulo 6 inteiro, do que Jesus está falando, até chegar nesse momento, onde ele está falando, é duro esse discurso. Quem pode aguentar isso? Quem pode ouvir isso? Então, aí a gente olha para esse grupo aqui e fala assim, não, mas espera aí, está sendo chamado de discípulo. Irmãos, eu vou ser ousado agora com temor. Eu creio que esse tipo de gente aqui goza de bênçãos espirituais, sabia? Durante o período que ele passa com Cristo. Goza de bênçãos espirituais. Ele não sofre enquanto está com Jesus. É que ele foi atrás de alguma coisa. E ele não encontrou tudo o que ele queria. Então chega um momento em que as palavras de Cristo, poderosamente, fazem com que alguns não possam estar aqui na congregação dos justos. É isso que acontece. Então vamos continuar o texto. Jesus é Deus. Verso 61, sabendo, pois, Jesus em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam. A Bíblia está falando isso, irmãos. Disse-lhes, isto escandaliza-vos? São essas palavras que estão escandalizando. Na verdade, a gente tem que lembrar que o olho não viu e o ouvido não ouviu o que Deus tem preparado para nós. A gente não tem noção, irmãos. A gente não quer morrer, lembra? Tudo bem? Não, 30 anos de ministério, tá bom de morrer já. Quer morrer? Não, né? Vamos ficar mais um pouco. Né? A irmã Mariana está viva ainda. Tem os filhos tão vivos, neto. Olha que coisa boa. Né? Posso falar? Nossa igreja é boa para nós, pastor. Não é? Pastor Ricardo, essa igreja não é boa para a gente? É boa. A nossa vida não é difícil. Hebreus está sendo cumprido na gente. Tá bom de morrer, né? Tá nada. Mas, olha o que esse texto diz para nós. Você está se escandalizando com as palavras que eu estou falando? Olha o texto como é. Verso 62. Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Na verdade, ele estava falando de coisas da terra. Aqui, ele estava na terra e ele estava falando das coisas da terra. Por exemplo, é necessário se arrepender dos pecados para que possa chegar ao Pai. Onde que a gente se arrepende dos pecados? Nessa vida. Podem ser duras as palavras, irmãos, mas é nessa vida. Onde é que você se torna um marido melhor? Nesta terra. Onde é que você se torna uma esposa melhor? Nesta terra. Tudo que a gente fala, tudo que Cristo está falando, aqui é nessa terra. Agora, vamos lá. A gente olha para a palavra toca na gente, porque aqui tem algo específico para eles, mas agora eu tenho que ampliar o texto para chegar até a gente. A palavra toca na gente, quando? Todas as vezes que a gente tem contato com ela, seja na nossa leitura diária, seja numa pregação, no culto, seja numa aula de EBD, seja numa conversa entre um e outro. Sabe aquele negócio? Você que
que tem um amigo crente? E eu espero que aqui nós tenhamos amigos crentes. Quando a gente está conversando, a palavra está tocando na gente. Porque o coração fala, não, perdão, inverti. Porque a boca fala o que o coração está cheio. O que eu espero encontrar de você quando eu converso com você? Fofoca? Não, eu não espero. É que a gente fofoca. Entendeu? Mas eu não espero. Ira? Não espero. É que a gente se ira. E assim vai. Não espero. Mas é isso que a gente encontra. Quando eu digo por causa do pecado. De qualquer forma, quando a gente está junto, que a gente conversa, é culto, irmãos. Se a gente está ali reunido em nome de Cristo Jesus, como amigos, como irmãos em Cristo, falando das coisas do reino, é culto. Então, a Bíblia está falando aqui, vocês não têm condições de olhar para o que está acontecendo nessa terra, agora vocês vão achar que vocês têm condições de chegar até o céu comigo e ouvir das coisas espirituais? Então a Bíblia está falando para nós, Jesus diz, que seria, pois, se vissem subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Vocês não aguentam as coisas da terra, vão aguentar as espirituais? É claro que não. Nós não temos condições disso se a gente ficar murmurando da palavra de Deus, se a gente ficar murmurando das coisas de Cristo, das coisas que Cristo determinou para nós. Vamos lá, vamos pegar um exemplo aí que há muitos anos isso sempre de vez em quando vem à tona, os desigrejados, por exemplo. Vamos pegar esses. Vamos pegar os desigrejados. Quando eu encontro alguém que fala alguma coisa da igreja, para mim é super simples. É super simples. Eu acho que não precisa de igreja, né? A pessoa fala. E eu digo, Cristo acha que precisa. Para mim é fácil. Se Cristo acha que precisa, eu também acho. Mesmo que eu não goste. Já pensou? Mas como é que pode ser isso? Pois é. Vamos nos submeter à palavra e Ele vai transformar nossas vidas. Se a gente quiser, né? Se a gente deixar. Porque a Bíblia fala no verso 63, olha só, o Espírito é o que vivifica. Não vamos olhar para as coisas da terra. É o Espírito que vivifica. Sabe, se seu coração talvez esteja apertado hoje por causa de alguma coisa, não adianta nada. Não adianta nada. Vá para Cristo. Entregue tudo a Ele. Basta cada dia o seu mal. E mesmo das dificuldades, regozije-se no Senhor. A carne nada aproveita. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu digo são espíritos de vida. Vocês não aguentam. É isso que ele está dizendo para este grupo. Este grupo. Não adianta nada. Então você que está chegando em Vila São José, você vai ser batizado na próxima semana. Eu vi o Murilão, o Murilão deve estar no ensaio, né? O Murilão é criança ou é adolescente? Criança, né? Mas a Luana não é mais criança. Cadê a Luana? Estava dormindo. Não é brincadeira. Tá vendo, Luana? Você vai chegar aqui. Qual vai ser o grupo que você vai fazer parte? Misericórdia, Neil, eu não quero fazer parte desse grupo não. Chegar perto de Cristo, todo mundo pensar que eu sou e eu não ser, imagina. Eu sei que vai ter um monte de gente assim, mas que não seja eu. Então vamos, né, cada dia nos chegar mais perto do Senhor e querer vida, e vida, e vida. E lembrando, a gente não é receptáculo, hein? Não dá tempo de ir no texto, mas a gente hoje é fonte. Vai lá, na mulher do poço, rios, você é uma fonte. Estamos vivendo como fonte? Mas vamos voltar para cá. Bom, o Senhor Jesus está aí. Verso 64, quando ele fala que o Espírito vivifica, no verso 64 o que ele diz? Mas alguns de vós não creem. Pronto, fácil. E aí, vamos lá, irmãos? É fácil saber se a gente crê ou não, não é? Hein? Não é fácil? Pelo fruto é que a gente conhece a árvore. Não é fácil a gente saber se crê ou não?
Vamos lá? Estava com uma pessoa esses dias, um casal esses dias, falei aquele negócio, olha, eu e você a gente vai dar fruto, não tem nenhuma árvore que se alimente do seu próprio fruto. Então vamos lá, pastor Ricardo e irmã Érica estão aqui. Não adianta, irmão, você vai frutificar no seu casamento, como marido, para a sua mulher gozar dos frutos. Não tem esse negócio. Você vai ser uma árvore frutífera para o seu marido ser um crente melhor. Porque quando ele vem até você e se alimenta do fruto que você dá, ele fala assim, eu quero ser igual ela, porque ela é com Cristo. Aí, é fácil saber se a gente crê. A palavra chega até a mim. Eu não concordo com ela. Vamos imaginar? Você acha isso fácil ou difícil de acontecer? Tem medo de falar, né? Ah, bom, isso mesmo, a gente é pecador. Tem um monte de coisa que a gente olha para as escrituras e a gente fala que crê. Mas a gente não faz, então não crê, nem vem. Então eu cheguei até a palavra. Ela falou comigo. Opa, o Santo Espírito toca em mim, ela fala comigo, me submeto a ela. Pronto, crê, fácil. Esses são os que creem. A palavra chegou, falou, eu creio. Ah, mas aqui a Bíblia está dizendo, discípulos, pessoas que estavam ao redor do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus diz, mas há alguns de vós que não creem. Porque bem sabia Jesus desde o princípio, quem eram os que não criam, e quem eram os que haviam de entregar, e quem era, o que o havia de entregar. E dizia, pois, por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Isso aqui, irmãos, é algo duríssimo para nós, hein? Duríssimo. Mas eu vou pular essa parte porque eu tenho outros objetivos hoje. Mas eu vou ler de novo. E dizia, por isso eu vos disse, que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Então, os irmãos que estão chegando em Vila São José, que vocês estejam chegando até Cristo, porque o Pai concedeu. Verso 66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Pronto. O primeiro grupo passou e eles foram embora. Então vamos lá? Não importa se eu levantei a mão um dia. Não importa se eu fui batizado. Se eu fui embora e nunca voltei, não é fruto de salvo. Pela misericórdia do Senhor, como ouvi essa semana, a gente não sabe o que a pessoa passa no último dia de vida, no último momento de vida, se ele teve tempo, de se arrepender, a gente não sabe. Então, por isso a gente não julga. Por isso. Mas é assim, o crente tem que voltar. Pronto, dito isso, eles foram embora. Ótimo, o que Cristo fez? Entrou em crise existencial, foi para o quarto chorar. O que você acha? Não foi isso. O nosso Deus nunca tem crise, irmãos. Nós vamos embora e Ele continua sendo Deus. Nós vamos embora e falamos, não vamos mais te glorificar. E Ele continua com toda a glória. A gente volta e fala, sabe de uma coisa? Eu vou te glorificar. E Ele continua com toda a glória. Pronto, Ele é Deus. Então eles foram embora. Então vamos lá? Então eles desobedecem. Tá joia? Vamos lá. Então esses discípulos não cumprem aquilo que Deus fala, como cristãos. Tudo bem?
Joia? Aí vem o verso 67. Então disse aos 12, opa, chegou um outro grupo. Esse grupo também é chamado de discípulo. Chegou um outro grupo na história. Na verdade, Cristo, ele é o Deus que se fez homem. Então ele estava andando na terra. Então ele caminhava. Não tem como. Quando você encontra com ele, alguma coisa você vê nele. Eu sei que ele não tinha beleza nem formosura. Excelente, claro. Não é isso que a gente espera dele. A gente espera que ele seja uma pessoa comum e que ele seja Deus. Muito bem, ele passa. Sabe, ele olha para mim. Eu sei que ele me ama. Sabe de uma coisa? Eu começo a desconfiar dele. E começo a persegui-lo. E ele continua com a sua mesma postura. Eu busco falhas nele, não encontro. Eu quero ver milagres. Então, de repente, ele faz um milagre. Isso não me convence, mas ele continua a sua caminhada. Então, ele me toca pelo que ele é. Ele me toca porque ele é Deus. Muito bem, existem pessoas ao redor. Mas, de repente, Cristo olha para mim e para você. E ele diz, vem cá. Vem cá. Quem é você? E você começa a se apresentar para ele achando que ele não sabe quem você é. Mas você começa a conversar com ele. Ele é Jesus, ele é um homem que tem fome. Ele é um homem que pesca. Ele é um homem que vai a festas. Ele é um homem que conversa com as piores pessoas. Aí você chega e vai se apresentar. Oi, meu nome é Neil. Eu sou casado com Marilda, tenho meus filhos, o pastor da igreja. E ele, como se ele não soubesse quem eu era. Então, Jesus, ele te chama. E de repente você faz parte de um grupo especial. Talvez você faça parte de uma igreja. Talvez, pastor Viana, você seja um pastor. Então, muitas noites, depois de ter feito tudo o que tinha para fazer, você foi até ele, para ler a Bíblia, para conversar com ele, porque você, que é um crente em Cristo Jesus, de verdade, você faz parte de um grupo mais próximo. E desse grupo aqui, ninguém tem dúvida de quem você é. Como ter dúvida de você? As pessoas talvez olhem para você e falem, no dia que eu for crente, eu tenho que ser igual a você. As pessoas olham. Porque uma árvore boa dá bons frutos. Árvore boa não dá maus frutos. Pode acontecer de alguma coisa acontecer com você e você, claro, errar. Uma árvore, de vez em quando, dá um bichinho lá. Pecado. Mas, no geral, você dá bons frutos. Quando você chega e a conversa é uma conversa inadequada, as pessoas param. Quando as pessoas falam um palavrão, você está aberto, a pessoa pede desculpa. Quando vamos imaginar, eu vou falar tal coisa aqui, mas você me perdoa? Porque você não participa dessas coisas. Vamos lá. Você é de um grupo mais próximo. Obrigado. Você é desse grupo. Aí, tem um monte de gente indo embora. Tem um monte de gente que não aguenta o discurso de Cristo. Ele só fala que é crente. Ele fala que é crente. Então Jesus disse aos 12: quereis vós também retirar-vos? É isso que Cristo fala. Eu e você, que fazemos parte dessa igreja, pastor Viana, que há 30 anos caminha como pastor dessa igreja, eu tenho 18 anos, pastor Ricardo são 2 anos, a gente precisa aguentar as palavras de Cristo. A gente precisa continuar caminhando com Ele lado a lado. E aí eu quero dizer aos oficiais da igreja, eu, pastor Viana e todos vocês,
quando acontecer alguma coisa, nós precisamos ser os primeiros a nos levantarmos. Vocês também querem ir embora? É claro que eu quero que toda a igreja faça isso, mas eu espero que pelo menos eu, pastor Viana, pastor Ricardo e os diáconos dessa igreja, a gente esteja nessa ideia do verso 68, pelo menos. É claro, irmãos, entenda o que eu estou falando, é só por causa da responsabilidade. Porque a Bíblia está falando, respondeu-lhe, pois, Simão Pedro. Não sei por que não foi Tomé. E agora eu vou falar, toda vez é Pedro. Tem alguma coisa que os evangelistas queiram dizer para nós em relação a esse homem, e a gente sabe o que é. Mas a gente precisa se levantar. De repente está acontecendo mesmo algumas coisas. Hoje, ó, tá vendo como a igreja está linda? Né? Parecia, estava até faltando um lugar. Né? Mas vamos lá. A gente não faz as coisas mínimas, irmão. De vez em quando a gente não faz o mínimo. O mínimo que é vir para a igreja de manhã e de noite no domingo. Isso é o mínimo. Então, eu vou imaginar as outras coisas. Então, vamos lá. Vamos agora ampliar. Que todos nós, a gente esteja na posição de Pedro agora. Porque esse aqui é o segundo grupo. O primeiro grupo já foi embora. Mas, de repente, Cristo vai e fala, vocês querem ir embora também? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Meus irmãos, esse homem está dizendo, continue a falar. Enquanto o grupo dizia, duro é esse discurso, quem pode ouvir? Sabe o que Pedro está falando? Diga de novo. Fale mais. É disso que a gente precisa. Não pare de falar, não pare de nos ensinar. Diga mais, Jesus, diga mais, Jesus. Para onde eu vou? Essas pessoas que estavam aqui, que a Bíblia está dizendo, duro é esse discurso, quem pode ouvir? Eles queriam que massageassem os seus ouvidos. É isso que eles queriam. Eles queriam palavras que afirmassem o seu estilo de vida. Irmãos, como que nós vamos, por exemplo, subir no púlpito e falar palavras que possam dizer que o nosso modo de viver está plenamente correto? Como pode? Não, irmãos. Quando você fala com seu filho, é porque o seu filho precisa melhorar. Quando você fala com o seu grupo, seja qualquer um, sua família, sua esposa, seu marido, as ovelhas que Cristo colocou para você cuidar, é para melhorar. E quando nós estamos ouvindo dos outros, é para melhorar também. Então, que Jesus fale mais conosco. Para onde nós vamos? E eu não estou falando de um lugar. Não estou falando desse lugar. Não, cada um de nós, a gente pode ir, e ainda mais hoje em dia, né, irmãos? Pode ir para qualquer lugar. Tudo bem, hoje em dia, não é que nem aqui. Aqui a igreja estava se formando, tinha uma igreja em Corinto. Aqui não, aqui você desce a rua, tem uma igreja. Então não é disso que eu estou dizendo. É claro que eu estou falando das palavras de Cristo. E quando a gente vai para, imagina que a gente precisa ir para uma outra igreja, né? O certo é ficar. Os irmãos sabem disso, né? O certo é ficar na sua igreja. Mas tem circunstâncias que fazem a gente sair da igreja e ir para outro lugar. E eu vou dizer, fico feliz quando irmãos que saem daqui estão melhores nas outras igrejas. Eu quero que meus filhos sejam melhores que eu. Quero que o grupo que chega em Vila São José fique aqui com a gente, vamos imaginar, né? Fique aqui, seja a gente e seja melhor do que era em outra igreja. E aqueles que saem de Vila São José e vão para outra igreja, que eles sejam melhores lá. Mas que isto seja verdade na vida de cada crente. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Ele está falando da pessoa de Cristo. Não é de um lugar. Para quem iremos nós? Só tu tens, né? As palavras da vida. E aí olha o que Pedro fala.
E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. É isso que nós precisamos. Com 30 anos de ministério, com 18, com 2, com o tempo que a gente tem de crente, é disso que a gente precisa. E aí, quando é que a gente vai parar de frutificar? Quando? Não, mas quando a gente morrer, né? Tudo bem? No momento em que não tiver mais condições de dar fruto, então, beleza. Lembra que eu brinco com o pessoal? Tá cansado? Hã? Morra, né? Mas brincadeira, não é para morrer assim, eu vou morrer hoje. Não, não é nada disso. Mas, não, a gente continua. E aqui acaba o segundo grupo. Muito bem. O primeiro grupo, eles chegaram. Foram reconhecidos como discípulos. O segundo grupo também chegou e foi reconhecido como discípulo. Os que estavam andando junto com Cristo, estavam ao redor do Senhor Jesus, eles eram reconhecidos como discípulos e Cristo, sabendo de todas as coisas, permitia que esse grupo ficasse com ele. Permitia. Irmãos, quando eu vejo Jesus fazer isto, é ele dando chance, e assim, não é papel da gente expulsar ninguém. Tá vendo? Tudo bem? Não é papel nosso. A gente só precisa ficar atento, né? Isso aí a gente precisa ficar assim. A gente precisa ficar atento. Então, olha só, irmãos. Eles chegaram, eram chamados de discípulos, reconhecidos pelos outros, mas foram embora. Aí vem um grupo que Jesus chama eles de discípulos. Olha só. Um grupo que está seleto. A Bíblia diz, então disse aos 12. Jesus chamou esses discípulos. Aí vem Pedro e fala, eu não vou embora. Então teve um grupo que foi embora. Irmãos, eles poderiam voltar. O filho pródigo voltou. Talvez você está aqui dentro hoje, você foi e voltou. Está aqui dentro hoje. Você foi e voltou. Seja louvado. E que a gente fique firme até a volta de Cristo. Agora tem um grupo que sai e não volta nunca mais. Então eu termino a mensagem aqui. Verso 70. Respondeu-lhe Jesus, depois de Pedro falar, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Não vos escolhi a vós, os 12, olha que coisa louca, irmãos. E um de vós é um diabo. Ele não enganava todas as pessoas. Não enganava. Cristo sabia quem ele era. Só que veja, irmãos, este também é chamado de discípulo. Um diabo. Agora, não se engane. Lembra do que eu falo para os irmãos? Este homem aqui tomou a ceia? Tomou. Irmãos, quando os discípulos saíam para fazer a obra do Senhor, ele participou. Será que passa pela nossa cabeça que esse homem não gozou de bênçãos do céu, celestiais? Será que passa pela nossa cabeça que a vida desse homem, esses 3 anos que ele passou com Cristo, foi uma vida de martírio? Será que passa... vamos lá. Passa pela nossa cabeça que ele não sabia quem Cristo era. Ele não conseguia crer, irmãos. Que Deus tenha misericórdia de todas as pessoas que têm passado por Vila São José. Enquanto Pedro olha e fala, e nós temos crido e conhecido. Este homem, ele não conseguia crer. Vamos lá. Quantos cultos nos lares a gente já fez que a sua família participou? Quantas vezes a gente promoveu alguma coisa nessa igreja que a tua família veio, ou um amigo teu veio? Quantas vezes?
Não é que ele não está em Vila São José. Irmãos, Vila São José é um instrumento de Deus para a sua glória. Vila São José não precisa existir. A Igreja Batista de Vila São José, ela não precisa existir. Ô Neil, mas se Deus colocou aqui é porque ela precisa. Então, enquanto Deus nos abençoa, é claro que ela precisa. Entenda o que eu estou dizendo. Nós precisamos de Cristo. E aí, junto com tudo que Cristo nos ensinou, a gente vai fazer. Então, uma das coisas é sermos igreja juntos. E a gente faz isso aqui. Aqui, em Vila São José. Então, ele não conseguia crer em Cristo. As coisas aconteciam entre os discípulos. Durante a passagem de Cristo aqui nessa terra, as coisas aconteciam e esse homem participou de tudo. Existia um no grupo, que também era chamado de discípulo, que esse não podia voltar. Irmãos, isso tem que nos encher de temor. E falar, Deus eterno, nos abençoe para que isso não aconteça aqui. Aí você diz para mim, mas se aconteceu até com Cristo, ótimo. Isso aqui já estava profetizado, não se esqueça. Não existem coisas profetizadas nesse nível aqui para uma igreja local no século 21. Mas pode acontecer ou não? Pode. Verso 71. Eu termino aqui. E isso dizia ele de Judas Iscariotes. Ah, não termino não, desculpa. Perdão, termina isso aqui. Tem um apêndice. Perdão. Me perdoa? Me aguentam mais 5 minutos? Perdão. E isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Esse é o terceiro grupo, discípulos. Mas aí, pastor Viana, eu fecho aqui para não voltar mais. Porque o teste não acabou para Pedro. A gente não sabe quando o teste acabou para Pedro, né? A gente sabe que um dia ele morreu, então a gente fala, foi na sua morte, mas a gente não sabe quantos testes ele teve. Mas falei, pastor Viana, isso na quarta, falei na mensagem sobre Tiatira. O importante é como a gente termina. A gente não pode, de forma nenhuma, deixar, de alguma forma, de ser representante do reino. O que importa é como a gente termina. Ó, vamos lá? O meu passado não interessa. Então vamos só lembrar. Todo mundo que por acaso um dia foi disciplinado, quando essa pessoa voltou para o rol de membro, voltou a ser membro, os seus direitos como membro voltaram? Voltaram ou não? Está vendo? Se ela continua fiel, vamos lá, continua fiel. Quando ela sobe aqui, por exemplo, você fica falando, né? Mas você aponta o dedo e fala isso? Não, você fala, louvado seja Deus. Voltou. Tá? Mas eu acho muito legal Jesus. Eu gosto de Jesus. Vocês gostam? Eu também gosto. E eu gosto como Jesus fala com Pedro, pastor Viana. Porque sempre é Pedro. Sempre é ele. Parece que ele parece com a gente, né? Não é? Então, o teste não terminou. Porque um dia Cristo morre. E agora eu vou lá para João 20. Um dia Cristo 21. Um dia Cristo morre. Mas o túmulo, a cruz, segurou Cristo? E o túmulo? Também não, ele ressuscitou. E aí é claro que ele tinha alguns objetivos ainda depois de sua ressurreição. E no verso 15 de João 21, a Bíblia diz assim, pastor Viana: e depois de terem jantado, disse Jesus a ele, a Simão Pedro, aquele que falou que não ia embora: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Adianta alguma coisa dizer que ama?
Hã? E aí? Como é que a gente sabe que a outra pessoa ama a gente? Quando ela faz alguma coisa. Então, se eu falar que eu te amo e não fizer nada por você, Jonathan, é mentira minha. E Jesus não dá moleza. Sabe? Eu te amo. Ah, que bom. Jesus abraça. Né? É assim que Jesus faz, né? Não, irmãos. Você me negou 3 vezes. Calma aí. E disse-lhe, você me ama mesmo? Apacenta os meus cordeirinhos. Bom, o jantar continua. Toma um pouquinho de vinho, come um pedaço de pão, um pedaço de peixe, tal. Tornou a dizer-lhe segunda vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe, né, Simão, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Você me ama? Faz alguma coisa por mim. Disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Pronto. Vamos lá. De repente, estão conversando ali. Aí Pedro está numa rodinha. O Senhor Jesus chega. Dá licença. Eu tenho uma coisa com você. Disse-lhe terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se. Né? Essa é uma característica nossa, irmão. Está duvidando de mim? A gente faz até bico. Não, então você não acredita no que eu estou falando? Claro que não. Não acredito. Jesus sabe das coisas, mas eu não acredito. Você acredita? Não, irmãos. Tem que frutificar. Ele se entristeceu por lhe ter dito terceira vez, amas-me. E disse, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que te amo. E Jesus sabe mesmo. Mas para você melhorar, Pedro, não é por causa de mim, Jesus. Não. Jesus não tem crise. Tudo que ele fala é por nós. É para que a gente melhore. É para que a gente saiba. Quando a Bíblia fala para ver se Deus sabia, é só para que eu e você, a gente aprenda. Nosso Deus não tem nenhum problema. Ele está fora do tempo, ele está fora da história. Tu sabes tudo. Tu sabes que te amo. Jesus disse-lhe, então faça alguma coisa. Apacenta as minhas ovelhas. Esse era o papel de Pedro. Esse é o papel de cada um dos discípulos na história. Dos 3 grupos de discípulos. Aqueles que estão ao redor, perto do Senhor, que vão embora e podem voltar. Daqueles que nunca vão embora, como Simão falou, para onde eu vou, só tu tens a palavra de vida eterna. E aqueles que se chegam a Cristo, mas que não podem voltar. Que Deus os abençoe, irmãos. Eu vou falar com ousadia. Estou diante daqueles que não podem ir embora. Eu não consigo ir embora. Por quê? Porque só tu tens a palavra de vida eterna. E eu e você, nós temos crido e conhecido quem Ele é. Ele é o Cristo, o Deus que se fez homem, morreu na cruz por nós. Ele não podia morrer, porque ele não tinha pecado, mas pelo meu pecado morre. A morte não pode vencer, ele está vivo. E um dia vai voltar para nos buscar. Que Deus te abençoe. Obrigado, meu Senhor, pela tua palavra. Que o Senhor abençoe a todos nós. Nos use para a tua glória e nos auxilie em tudo, ó Senhor Deus, que temos que fazer até o encontro com o teu Filho Jesus. Abençoe o pastor Viana, ó Senhor Deus, na sua caminhada. Que ele continue, ó Pai, por tantos anos quanto o Senhor o der de vida, ó Pai, frutificando como uma árvore digna de ser chamada de boa, ó Pai. A esses irmãos que estão chegando a nós como novos membros de Vila São José, que o Senhor abençoe a cada um deles. Os use também para a tua glória, Senhor Deus. E os abençoe a chegar ao fim da jornada, também com muitos frutos, glorificando a tua pessoa. Peço pela ceia e o culto de negócio nesse instante, em nome de Jesus. Amém.